Amém. Mateus capítulo 17, a partir do verso 14 ao verso 21. Nós vamos ler a palavra, vamos orar e pedir a Deus que fale ao nosso coração nesse texto, em nome de Jesus. Amém. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Amados, existem vários desafios que nós precisamos enfrentar na nossa vida. São desafios na área material, na área profissional, ministerial, comportamental, na área física, mental, relacionamentos. São vários desafios. Mas existe aquele desafio, aquele maior de todos, que a gente precisa resolver e tem que enfrentar. E nós vimos aqui, meus irmãos, aquela grande adversidade que chegou naquela família. O inimigo atingiu o filho. E nada se compara ao amor de um pai ou de uma mãe. Se os irmãos notarem, quando você perde pai e mãe, você é órfão. Quando você perde o cônjuge, você é viúvo. Mas quando você perde o filho, você não é nada. Não tem nem nome para falar quem perde filho. Agora, eu não estou falando do filho morrer apenas, porque existem coisas piores do que a morte literal. E nós vimos aqui, meus irmãos, nesse texto, esse homem, ele tinha um filho endemoniado. Nesses últimos anos, eu já vi muitas coisas terríveis acontecendo com líderes cristãos, pastores e presbíteros de renome, dentro e fora da igreja. Eu já vi pais perderem filho para o homossexualismo. Eu já vi pais assistirem um filho matando o outro, numa briga, num churrasco. Na verdade, os pais perderam os 2 filhos numa noite só. Eu já vi pastor perder o filho por suicídio. Eu já vi um filho viciado de 15 anos que matou o pastor, matou o pai e a mãe. Eu já vi pastor vendo o filho entrar na igreja de 15 anos e gritar e chamar o pai de charlatão porque o pai era ocupado com a igreja e não cuidou da família. Eu já vi pais perderem o filho para um mundo sem Deus, se tornarem revoltados com a igreja. Eu já vi na Bíblia um profeta chamado Eli, Deus matou seus 2 filhos, porque eram jovens rebeldes, malignos, promíscuos, blasfemos, e que brincavam com Deus. Eu já vi na Bíblia um filho que descobriu a nudez do pai, e ele foi amaldiçoado. Eu já vi na Bíblia também um filho de um rei, que fez um motim contra o seu pai. Já vi também um rei que viu o filho matar o outro, e sofreu muito com a sua família. Também eu já vi muita gente sofrer dentro de casa.
E agora, nesse texto, eu vejo um pai vendo o filho possesso de demônio, de uma casta de demônio. E para esse pai, era o maior desafio da sua vida. De repente você está me ouvindo e fala assim: pastor, nem casado eu sou, nem pai eu sou. Mas de repente o seu desafio é outro. Mas eu quero dizer que o maior desafio é dentro de casa, que nós enfrentamos. E eu quero falar sobre isso nessa noite, enfrentando o maior desafio da sua vida. E qual era o maior desafio na vida daquele homem? Um homem anônimo, um homem desconhecido por Jesus, pelos discípulos, pela sociedade, não tinha nome, nada, não tinha fama, mas ele nos ensina a enfrentar o maior desafio da nossa vida. O maior desafio da vida dele, em primeiro lugar, está no verso 15. Ele fala assim: Senhor, compadece de meu filho, porque ele é lunático, ele é endemoniado. E se nós observarmos o texto, o filho daquele homem estava possesso por uma casta de demônios. Agora note bem o texto, você fala: meu filho. Quando acontece com o filho dos outros, quando o problema na casa dos outros, a gente não sente muita coisa não, enquanto você não sente na carne aquele problema difícil. E nesse texto, ele está enfrentando um problema pessoal. Era o filho dele, não era filho do vizinho, do amigo, do parente, não era alguém que morava longe, era um filho dentro da sua casa, estava endemoniado, e não era um demônio comum, era uma casta de demônio. Jesus fala: esta casta, meus amados, no mundo espiritual existe uma hierarquia de demônios, assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, existem demônios na esfera espiritual. Há uma hierarquia, e esse demônio aqui era uma casta, era um demônio poderoso, era um demônio que estava no filho daquele homem, que tinha a intenção de torturar e de fazer sofrer aquela família. Então nós vimos ali, meus irmãos, que chegou uma grande dificuldade dentro daquela casa. E olha só o versículo 15, o pai falou assim: ele sofre muito. Não apenas meu filho, mas eu estou sofrendo muito com esse demônio da minha casa. Meus irmãos, aquele rapaz, aquela família sofria muito, há muito tempo. Então de repente o seu desafio, a sua dificuldade te faz sofrer, te faz chorar, te faz ter pesadelos, te faz perder o sono, ter aquela dificuldade de um mau pressentimento, de uma opressão no seu coração. Aconteceu aqui no texto um grande desafio, o maior desafio da vida dele, um filho possesso por um demônio poderoso, um demônio forte, que fazia a família inteira sofrer, principalmente aquele pai. Mas o texto diz também, irmãos, que a palavra de Deus fala o seguinte, verso 15: compadece do meu filho, porque muitas vezes ele cai no fogo, ele cai na água. Meus irmãos, quando a gente nota isso, a gente vê que o diabo estava ali para torturar aquela família, não para matar, mas para fazer sofrer, porque o diabo, ele não tem aquele prazer em matar ninguém depressa, dá um tiro na cabeça, a pessoa morrer assim de repente, sem sofrimento. Ele quer torturar na água e no fogo. Ele quer que o sofrimento não vá embora nunca. Ao mesmo tempo que está sofrendo, ele sopra e de repente ele joga fogo de novo e põe na água. É para que a pessoa perca totalmente a sua identidade. Ele vai colocando fogo e anestesiando, colocando fogo, anestesiando, matando aos poucos, arrancando a pele, com a pessoa viva. É ele querendo realmente trazer sofrimento muito doloroso. Meus irmãos, o diabo não tem assim limite no sofrimento humano. Aquela família, o diabo queria fazer sofrer muito, muito tempo, e devagarzinho. É isso que ele quer, que você sofra bem devagarzinho, que morra, que você fique definhando. Então aquele moço, ele estava definhando aos poucos.
É isso que o diabo quer fazer, que o seu casamento não acabe de repente, que o seu casamento dê fim, que o seu ministério dê fim, que vai acabando ao pouquinho, porque o diabo é paciente. Ele não importa que o seu casamento vai demorar 20 anos para acabar, o que importa é que ele acabe, que o seu ministério fique muito bem durante 30 anos, mas que esse período é suficiente para ele acabar de uma vez por todas. O diabo não está importando se você começa bem a sua vida, ele está importando como é que você vai terminar a sua vida. Então, a questão é que você sofra o maior tempo possível. Infelizmente, tem muitos casais que estão definhando há muito tempo. Eu não sou separado, não, eu nunca divorciei. Você está definhando, meu irmão. Meu filho, ele sempre esteve dentro de casa, nunca saiu. Está definhando, seu ministério está definhando. A sua casa, a sua vida espiritual, ela está indo embora aos pouquinhos. A sua questão moral, o seu coração, ele está parando de bater aos pouquinhos. Então, nós vimos aqui o Senhor aproximando-se daquela multidão, e aquele rapaz chegou e falou: Jesus, tem misericórdia, tem compaixão. Ele é endemoniado, ele sofre muito, e ele está caindo na água e no fogo, ele está sendo torturado, e tem muito tempo. Você acha que o diabo queria matar aquele menino? Se quisesse matar, eu jogava só no fogo. Mas não, vai estar quase morrendo, taca na água. Está morrendo, taca no fogo. Vão temperar, vão detonar mesmo. É isso que ele quer que aconteça com você. Agora, esse texto traz para nós aqui, irmãos, como a gente não resolve essa questão. Como que você não resolve o maior desafio da sua vida? Aqui fala como não resolver e fala como que a gente resolve. Primeiro, como não resolver o maior desafio da sua vida. Verso 16 fala assim: apresentei-o a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Quer dizer, eu tentei e eles não conseguiram. Eu quero falar para você que o maior problema da sua vida, o maior desafio, não resolve com pessoas. Tem gente que conta o seu problema para todo mundo. Tem gente que procura pastor, profeta, mestre, bispo, todo tipo de pessoa, mas aquela casta de demônios, ela não saiu nem pelos discípulos de Jesus. Então eu quero dizer para você, irmãos, que não é você procurando fulano, beltrano, que vai resolver a sua questão. Não estou descartando que você tenha aconselhamento, que peça ajuda de homens de Deus, só que tem certos desafios que essas pessoas, elas vão se compadecer de você. Elas vão te aconselhar, mas elas não têm poder, elas não vão resolver o seu problema. E de repente, conforme for a pessoa que você falar, vai piorar mais ainda. Porque ele vai contar para todo mundo, vai espalhar aquela desgraça. E tem gente que vai ficar alegre ainda com a sua dor, né? Poucos aqueles que compadecem com aquilo que nos faz chorar, irmãs. Então, não resolve com pessoas. Segundo, você não resolve em lugares, coisas. Tem gente que procura tudo quanto é igreja para tentar resolver o desafio dele. A igreja poderosa, ele vai no monte, faz penitência, passa no Sal Grosso, ele vai na Gruta dos Milagres, vai no Viaduto Santo, escreve com caneta dos 7 poderes, toma água benta, penteia o cabelo com pente poderoso, mergulha no óleo de Israel. Ele faz tanta coisa, irmãos. O maior desafio da sua vida não se resolve em lugares, em coisas, em objetos. Tem gente que fala assim: se eu passar a toalhinha aqui santa, tomar água benta, não vai resolver seu problema não, meu querido. Isso é enganação, isso é mentira, isso é charlatanismo, isso é mentira do inferno, isso é religiosidade. Isso não resolve nada. A nossa crise maior da vida, ela não resolvida, solucionada com pessoas, com coisas, lugares. Programações não vão sanar o seu problema. O seu maior desafio
Eu não sou contra programações também, não. Eu sou contra essas águas bentas da vida aí. Mas esse negócio de, vai na escola dominical que sai. Vai na sexta-feira forte que resolve. Vai na reunião de louvor, cai tudo e sai tudo. Leva no culto do fogo que vai queimar tudo. Leva para o descarrego que vai descarregar. Vai para 7 reuniões dos 7 dias. Leva para a reunião dos 1000. Leva para o encontro. Leva para a minha igreja de todos os poderes, de todos os dons, que resolve tudo. Leva lá. Conhece a irmã Benta? Vai lá que ela resolve. Conhece o irmão Zé do Caixão? Vai lá. O cara lá, você entrar no caixão dele, você sai vivo. Tem gente, irmãos, que começa a inventar moda. Eu quero falar para os irmãos aí que não são programações que vão resolver o problema das pessoas da igreja. Elas fazem parte até, né? Agora, quer dizer também que não é o entretenimento que vai resolver o maior problema da sua vida. Leva no jantar dos namorados que vai ser liberto. Liberta nada, irmão. Vai comer só, mais nada. Se você levar para o churrasco dos homens, só não vai dormir direito à noite. Leva para o acampamento do jovem que vai detonar tudo. Leva para a festa gospel. Não fica capeta nenhum de pé. Entretenimento na igreja não liberta ninguém não, irmãos. Reuniões, projetos, pessoas, lugares, coisas. Dinheiro também não liberta ninguém não. Traga uma oferta poderosa. Compra a toalhinha, compra balde de óleo santo, dá uma grande oferta e resolve tudo. Dá seu carro, dá sua casa, dá tudo que está no bolso, que vai sair capeta para todo lado, até para a orelha. Dá muito dinheiro, dá dinheiro. Satanás, demônio, não sai com dinheiro não, irmãos. E as pessoas hoje estão aproveitando a miséria humana, os desafios para coagir e para arrancar dinheiro do povo. E as pessoas que estão aí, elas estão assim, desesperadas e são enganadas no culto e na igreja, em nome de Deus, e saem dali desiludidas, irmãos, com o pastor, com a igreja e com Deus, porque foram iludidas com a mentira. Elas acham que dando dinheiro vai resolver a situação, que o pastor vai resolver, a igreja, a reunião, a balada que ele for, ele vai lá e o diabo vai sair dele. Quer dizer, irmãos, que estão aproveitando e explorando a miséria espiritual das pessoas. Eu quero dizer que essa casta de demônios, esse desafio que você enfrenta, não resolve com projetos, fórmula humana, não resolve com palavras mágicas, decoradas. Sai em nome de Jesus. É só falar, sai em nome de Jesus, que sai. Gente, já vi muita gente falar, sai em nome de Jesus, e apanhou. Lá em Atos, fala lá um rapaz, sai em nome de Jesus. O demônio respondeu, conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, e vós quem sois. Eles ficaram pelados, apanharam. Só tinha fórmula. Fórmula não resolve o seu problema. Mas eu decreto, eu ordeno, faz fila, sai, eu grito, eu não aceito, eu reivindico, eu não sei o que. Isso é balela, irmãos. Isso não resolve o problema de ninguém. Está decretado. Quem é que decreta? Quem é que manda? Quem é que ordena? Então, esse texto diz para nós que aquele homem tinha o maior desafio da sua vida, era seu filho endemoniado com a casta que sofria muito tempo, e os discípulos não puderam expulsá-lo. Eu quero dizer para os irmãos que tem muita coisa que não resolve. Vou levar para a escola dominical, ele vai ficar aqui 200 anos. Vou resolver para o discipulado do grande encantamento. Tem gente que é iludida com as questões eclesiásticas. Mas eu quero falar agora como é que resolve o maior desafio da nossa vida. Esse homem que não era muito religioso, estava ali, e ele aprendeu, irmãos. Deus trouxe luz ao coração dele, para ensinar até os discípulos, porque os discípulos ficaram assim, Jesus, mas peraí, por que nós não podemos expulsar esse capeta? Já expulsamos capeta de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito. Aí o Senhor falou assim,
Vocês expulsaram, capeta sem vergonha, faixa branca, capetinha, demonizinho, fajuto. Mas essa casta aqui, ó, não sai não. A não ser. Então tem casta que não sai não, irmão. São aqueles demônios que agarram. Tem gente que para de beber, para de fumar, para de julgar, mas não para de prostituir. Para de prostituir, mas não para de roubar. Para de roubar, mas não para de pensar coisa ruim. Então aquela casta, aquele pecado, aquilo que realmente garra no seu coração. E que você tem dificuldade com aquilo. E o diabo, você pode ter certeza, ele manda uma casta para a sua casa. Para agarrar você numa área só. Porque o diabo, ele não precisa de muitas portas para te amarrar. Uma só. É uma frestinha só, irmão. É um lugarzinho. É uma área só. Aí ele não vai te pegar você em tudo, não. Vou te pegar na prostituição, na maledicência, no roubo. Vou te pegar na religiosidade, indiferença, ódio, fofoca, não. Eu vou te arrebentar nessa área aqui. Você prepara. Naquele caso, ele falou, seu filho vai ser endemoniado. Eu vou acabar com a sua família. Uma casta em cima desse menino, ele vai morrer à míngua. E o diabo coloca uma casta para definhar você em alguma área da sua vida. Mas para resolver isso, o Senhor Jesus, ele nos ensina. A primeira coisa, está no verso número 4. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é sair da multidão e se aproximar de Jesus. Meus amados, tem muita gente que quer ficar no meio da multidão. Na multidão da igreja, na multidão da plateia, na multidão dos torcedores, na multidão dos telespectadores, dos seguidores. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer aquela multidão que o segue. Ele quer aquele que sai da multidão e se aproxima dele, para ter uma experiência pessoal e para não viver da ideia dos outros. Você precisa saber quem Jesus é para você, não para o outro, não para aquele outro. Eu sei quem Jesus é para mim, experiência pessoal, íntima, intransferível, porque Jesus é assunto seu, particular e pessoal. Então aquele moço, a primeira coisa que ele fez, tinha uma grande multidão, ele falou, multidão não vai resolver nada, e naquela multidão inteira, o único abençoado foi ele. Se você observar no meio das multidões, Jesus raramente abençoou a multidão. Ele no meio da multidão, ele curou a mulher hemorrágica, no meio da multidão curou ali alguns leprosos, no meio da multidão ele curou um enfermo, curou não sei o quê, no meio da multidão. Nunca você vê a multidão inteira sendo curada, porque a multidão não quer nada com Deus, não, irmão, quer tudo com a religiosidade. A vaquinha vai com as outras, né? Que é levado pela enxurrada da religiosidade, não quer nada com Deus, não. Eles querem estar na multidão. Queremos Barrabás, que Jesus seja crucificado. Essa é a voz da multidão, né? Quando tiver uma deixa contra aqui que eu puder detonar, eu vou. Porque a multidão, irmãos, ela é contra mesmo. Discípulos são poucos. Então nós temos que sair da multidão, se aproximar de Jesus. Em segundo lugar, a palavra de Deus fala que aquele homem, ele não se aproximou de Jesus com o nariz em pé, ele não se aproximou com Jesus colocando estufão no peito, reivindicando, mandando, ordenando. Ele ajoelhou, irmãos. Ele se ajoelhou, se quebrantou, colocou a boca no pó, ele reconheceu a sua dificuldade, ele sabia que era um Zé Ninguém, ele sabia que a sabedoria dele não podia mudar coisa nenhuma, que a força dele era nada, que só Deus podia alguma coisa. Então, para você resolver seu problema, você precisa entender que a sua sabedoria não vale nada, e a sua obra é trapo de imundície para Deus. Só a graça pode resolver, só a misericórdia, o amor dele por você. Tem gente que fala assim, eu sou muito sábio, entendido, eu sou o cara. Detona meu filho, aí resolve. Acho que vai pôr mais fogo lá. Então a forma de se aproximar de Jesus fala que a graça dele dá aos humildes. Ele rejeita a soberba. Por que Deus detesta a soberba? Porque o faz lembrar de Satanás. Porque foi a soberba que transformou um querubim num demônio. E o que pode fazer com homens? Se anjos se transformam em demônios, homens se transformam em filho de Satanás.
É por isso que muita gente não é abençoada, pela arrogância. Ele acha que Deus está pegando um boi com ele, que ele é o cara, que ele é isso e aquilo. Mas Deus nessa noite, Ele está dizendo para nós o seguinte, em nome de Jesus. Aproximar de Jesus. Aproximar quebrantado, aproximar ajoelhado, aproximar reconhecendo que o desafio é grande. Que se Deus não atuar, você está perdido. Tem gente que fala assim, Deus ele me acha tão atraente que comigo... Um dia, irmãs, a menina chegou perto de mim falando de Deus, me perguntando se ela podia casar com um cara incrédulo, e ela falava que ela é crente, né? Eu falei com ela, minha irmã, é o seguinte, a Bíblia fala que não entre em julgo desigual com os incrédulos. Uma pessoa cristã, ela vai se interessar por outra pessoa cristã. É assim que Deus quer fazer a obra. E sabe o que ela respondeu para mim? Eu sou xodózinho de Jesus, se eu desobedecer, Ele quebra o galho depois. Eu falei, minha filha, você está mais para endemoniado do que para crente. Você deve ser xodó do capeta, porque para aceitar uma mentira dessa, só o diabo para soprar no seu coração. Você não é, meu irmão, em nome de Jesus, você não pode achar que a sua desobediência, que a sua arrogância, a sua petulância vai resolver alguma coisa para Deus. Aquele moço, apesar de não ser muito religioso, de fazer parte dos discípulos e tal, ele falou o seguinte, negócio, eu já sei uma coisa, eu estou fora da multidão, eu quero ter uma experiência com Jesus, com Deus, mas eu creio que só de joelho eu vou conseguir isso. Só me humilhando, me quebrantando meu coração, porque um coração quebrantado Deus não despreza. Em terceiro lugar, irmãos, olha o que ele falou com Jesus, compadece-te de meu filho. Irmãos, coloca o desafio diante de Deus e fala, Deus, tem compaixão do meu desafio, tem misericórdia, compadece, ajuda. Deus, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha abençoar, coloca a mão, mas coloca amor, Jesus. Ele não pede justiça, Ele não pede ali que Deus faça justiça. Irmãos, eu não peço nunca justiça para mim. Eu falo, Deus, eu quero graça e misericórdia. Eu quero teu amor, a tua ternura, a tua compaixão, Senhor. Meu filho está sofrendo muito. O diabo joga no fogo, joga na água, está torturando, está acabando com ele e comigo. Então Jesus tem compaixão. Irmão, fala com Deus. Senhor, tem compaixão da minha mulher, tem compaixão do meu filho, tem compaixão do meu casamento, do meu ministério, da minha vida, do meu trabalho, desse relacionamento da minha casa. Senhor, tem compaixão, porque está começando a definhar. Não vale a pena brincar. Eu estou aí, eu posso levar light, eu posso brincar. Você vai definhar. O diabo não vai matar você, ele não é bobo. Para matar, você não vai sofrer. Em último lugar, saiba que só Jesus pode resolver o maior problema da sua vida. E receba esse milagre hoje, irmão. Em nome de Jesus, olha o verso 18. Jesus repreendeu o diabo, Jesus repreendeu o demônio, ele saiu na hora. E desde aquela hora o menino foi curado. Irmãos, houve um milagre. Jesus expulsou o demônio na hora. Imediatamente ele foi curado e entregou para o Pai. Houve a cura, irmãos. O negócio nosso é com Jesus, amém? E no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.